sincero. O Honda Civic voltou. É isso mesmo que você ouviu. E agora parece que quer abocanhar uma fatia muito difícil do mercado automotivo aqui no Brasil. Os sedãs médios e grandes. Hoje neste vídeo eu vou te falar desse grande desempenho do Honda Civic híbrido no mês de fevereiro e que já incomoda outras marcas. Será que a Honda vai de fato agora apostar nesse veículo, fazer alguma modificação, evoluir nesse sentido e aproveitar a sua tecnologia e-HEV para os veículos não plug-ins, que é uma das melhores em outros modelos? É isto que veremos neste vídeo, além dos gráficos da FIP, alguns anúncios e algumas características bem importantes deste, que é sem sombra de dúvida o melhor híbrido sedã do Brasil. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E não se esqueça, aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos para você que não sabe por onde começar, precisa comprar, vender ou conhecer os dados que eu divulgo aqui no meu canal. Eu tenho uma consultoria, me chama no WhatsApp que eu te explico melhor. Sejam todos muito bem-vindos. O Honda Civic, olha, no mês de fevereiro não fez feio. Parecia que estava chegando ao fim da sua vida como o seu irmão não híbrido, né, puramente a combustão. E que mesmo um veículo tão tradicional quanto o Civic não resistiu ao desejo dos consumidores por modelos SUV. É algo que ao longo do tempo nós vimos que esses modelos, que eu particularmente gosto muito, morreram aos poucos. E hoje praticamente é dominado ali por uma marca apenas, a Toyota com o Corolla. Mas o Civic híbrido é hoje, sem sombra de dúvida, o melhor híbrido não plug-in. Em termos de desenvolvimento e projeto, o Honda e-HEV, que é uma tecnologia exclusiva da Honda, tem lá em todo o seu veículo um sistema integrado, sem que você precise fazer ajustes, adaptações, seleções de marchas, limitações de bateria, entre outras funções que sempre geram algum tipo de confusão para os novos usuários da mobilidade dos eletrificados. É um casamento perfeito com uma bateria de apenas 1,05 kWh que consegue alimentar o veículo, funcionar no modo elétrico, atuar no auxílio do sistema e contribuir para o motor a combustão e o motor elétrico neste casamento que é um dos mais corretos e mais bem feitos até hoje. O Honda Civic veio num período complicado, onde o preço, cobrado pelas japonesas já é de costume lá em cima e não fez, a própria Honda não fez ali um marketing mais agressivo e nem teve a intenção de fazer algum tipo de apelo comercial. E deixou este belo produto ao sabor do vento. Como hoje em dia as coisas não funcionam mais assim, ele não teve bom desempenho em 2024, não que tenha ido tão mal desse jeito, mas para as pretensões de uma grande empresa como a Honda, ele não foi tão bem. Eu já fiz vídeo dele sobre aqui no canal, já falei de várias tecnologias, todo pacoteadas bem completo, ACC, um painel totalmente digital, renovado, sistemas de ar-condicionado de dual zone, bancos modernos, espaço interno muito generoso, um porta-malas que não é assim lá essas coisas, mas é o suficiente, uma suspensão acertadíssima, como é tradição da própria Honda, carro na mão, o volante acertado, características ímpares dos veículos japoneses da Honda. Nesta versão ele vem com motor 2.0 litros de injeção direta e também junto com o sistema elétrico, com o motor, a bateria, que fazem ali uma potência combinada de 184 cavalos e um torque mais do que suficiente, de 32 kgfm. O sistema de suspensão independente, tanto na dianteira quanto na traseira, e também, sabe o que tem o veículo? Step. Olha, parabéns, porque atualmente você sabe que as empresas querem economizar migalhas com o step temporário, que por pior que seja, ainda é melhor do que não ter. É um pouco baixo? Isso atrapalha determinados públicos de entrada de garagem, raspagens em lombadas, que são coisas que nós aqui brasileiros enfrentamos. Um entre-eixos de 2,73, como eu disse, ótimo espaço interno, ótimo. E eu já andei nesse veículo mais de 1.000 quilômetros em testes de um amigo que me emprestou e posso afirmar
que é sensacional. Porta-mala de quase 500 litros, 495, perdeu um pouco, né, nessa versão, e um tanque de combustível de 40 litros. Olhem só o seguinte, como ele é um veículo que não precisa carregar muito peso, porque a bateria é pequena, diferente dos outros modelos híbridos plug-ins ou os 100% elétricos, então seu peso, mesmo com as grandes dimensões dele, né, na ordem ali de marcha, na casa de 1.450 quilos. E com um tanque de combustível de 40 litros é possível você fazer até ou mais que 800 quilômetros com um tanque de combustível. Eu consegui fazer mais, e esses modelos com um casamento perfeito, que faz o tracionamento, que se ajusta automaticamente em baixas e médias e altas rotações e favorece inclusive médias excelentes na estrada. Consegui fazer médias de 25 a 28 km por litro na estrada. Tem todos aqueles mimos, uma central multimídia muito bonita, muito moderna, o próprio painel, banco elétrico do motorista, sistemas de condução ativas, semi-autônomas, ACC, todo o pacote de apoio ao condutor, né, em curvas, frenagens de emergência, olha aí, por aí vai. Se você não assistiu o outro vídeo, assista aqui. Também oferece ali outras condições, como por exemplo, acesso e monitoramento todo pelo aplicativo da Honda. Eu não posso esquecer do excelente sistema de áudio, simplesmente da Bose, que é uma das melhores empresas do mundo quando falamos de áudio, transmissão, equipamentos, e está aí na aviação de várias empresas e companhias aéreas do mundo. E sabe o que mais tem que eu achei sensacional quando andei nesse carro? Cancelamento de ruído. Fenomenal. Além do consumo que você vai ter nesse veículo, médias de carros híbridos plug-ins vendidos aí no mercado, outro ponto fundamental é que com os níveis de trabalho muito mais equilibrados no Honda Civic, o desgaste é também muito menor, ao passo de que um motor nessas condições e com a condição de trabalho que este conjunto e-Heavy funciona, ele durará muito, mas muito mais e com baixíssimo custo de manutenção quando você tiver que fazer as revisões. A Honda dá 3 anos de garantia sem limite de quilometragem no veículo e 8 anos de garantia da bateria ou 160 mil quilômetros, né, da bateria e o conjunto de motores. Aqui você acompanha comigo então o Honda Civic 2024, tem a versão 2023 ainda, que também tem ali algumas oportunidades que você pode aproveitar. Mas a 24, que é a que vemos aqui na tela, R$ 226.125, fechamento de março e positivamente, né? Mais 0,4. Estável, mas já é um sinal de que parou de perder muito valor. Então está aqui estabilizado. E no seu gráfico, você acompanha comigo aqui, então vendido lá 265 mil, algumas promoções em alguns períodos, mas saía da concessionária, então, dos últimos 12 meses, de março a março de 24 a março de 25, 240 mil, estabilizadíssimo ali, muito interessante nos 4 primeiros meses, depois cai bem, né, até dezembro aqui de 24, onde fechou em 226, uma diferença ali de 40 mil reais mais ou menos, né, para o valor original. E depois se mantém aí nos próximos 3 meses, até o mês de março, fechamento agora bem estabilizado em 226. E no histórico de preço, né, um dos menores índices aqui, menos 8,4 em 2024, nos 2 primeiros meses, para fazermos aqui uma comparação do Civic Hybrid. Então nós temos o seguinte: ele emplacou, né, nos 2 primeiros meses de 2024, janeiro e fevereiro, apenas 229 veículos. Já em janeiro e fevereiro, então, foram 641 unidades emplacadas. Já aqui, como você acompanha comigo, alguns anúncios. Temos um primeiro aqui em Recife, né, com 6 mil quilômetros, tá zero, tá novinho, né, 227 mil reais. Um outro aqui com 21 mil quilômetros, já 2023, 215 mil reais. Outro aqui, ó, zeradinho em Itajaí, 5 mil quilômetros, 237 mil, né? E mais um aqui, né, em São Paulo, com 4 mil quilômetros por 224 mil reais. Então, aqui na tela, você acompanha comigo que tem muitas e boas oportunidades no Brasil inteiro. Mas então você acompanha comigo aqui as informações sobre o Civic híbrido, né? A sua versão 2024, tem a 23 ali, que não muda
nada praticamente. É um veículo interessante que você deveria colocar os teus olhos se você tem interesse nestes modelos, né? Hoje em dia, como eu falei, os sedãs médios e grandes estão aí bem escanteados. Mas, diante do mercado, um veículo completo que vai te dar praticamente as mesmas condições de eficiência e economia que os híbridos plug-ins que não tem nada, são pelados. Posso citar aqui, por exemplo, o próprio BYD King. Não dá para comparar um King com um Civic. É impossível em todos os sentidos, tá? Motorização, a parte de bateria, gerenciamento de sistema, qualidade de acabamento, tecnologias embarcadas, assistência, pós-venda, não tem como comparar. Por isso que a própria BYD ou qualquer outra marca que não tem esse know-how ainda terá que baixar, senão não vendem. Vocês acompanham aqui comigo os descontos de 20, 30 e agora de mais de 40 mil reais para taxistas do BYD King GS. Sem isso, não vai ter jeito. Talvez para você que tem algum tipo de CNPJ, consiga comprar com venda direta o Civic híbrido com um excelente desconto. Fique atento, porque este é, sem sombra de dúvida, um veículo que não vai te dar trabalho, que vai te gerar toda a economia que você precisa sem precisar fazer recargas na sua casa ou em qualquer outro lugar. Além disso, triplicou o número de vendas e está agora em valorização. Diga aqui nos comentários, você tem um Civic híbrido? Comenta aqui pra gente. Eu fiz teste, mas você é proprietário? Comenta qual é a sua experiência e se você já chegou a olhar, interessado em comprar ou não. É uma oportunidade de você deixar no seu radar. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.